Olá, bom dia, galerinha do quinto ano. Aqui é a professora Elisângela e nós estamos aqui para mais um dia de aula. E a nossa aula de hoje é aula de história, tá certo? Então corra aí, pegue o seu livro, tá certo? Pegue a sua apostila aí do terceiro bimestre e abra no capítulo 7, tá certo? De história, que nós vamos hoje estudar sobre os símbolos da República Brasileira, tá certo? E vamos falar um pouco sobre a República também, ok? Mas antes de falarmos da República, vamos relembrar aí no período da monarquia. Como é que era o período monarca? Tá certo? A gente sabe que a monarquia ela é uma forma de governo onde o rei, né, que é o monarca, ele exerce um papel político. E aí vamos relembrar, vamos ver qual é esse papel político aí do monarca. Olha, os tipos de monarquia, tá? A monarquia, nós vimos lá no bimestre passado, nós vimos que a monarquia, o tipo de monarquia que tem a monarquia constitucional, né? Esse é o modelo de monarquia mais adotado atualmente e tem grande marca a limitação dos poderes do monarca. Essa limitação ela acontece por meio da Constituição. O país pioneiro a realizar esse tipo de monarquia foi a Inglaterra. Nesse sistema, o chefe de governo, isto é, aquele que tem a função de governar, é o primeiro-ministro, que é escolhido entre os membros do parlamento, tá certo? E quais são esses membros do parlamento, né? Esses membros do parlamento, eles são eleitos por meio do voto popular. Assim, podemos perceber que nesse regime, o primeiro-ministro governa e, portanto, é o chefe de governo, enquanto o monarca ele tem poderes simbólicos. Por isso, é apenas chefe de Estado. As atribuições do monarca nesse sistema variam, tá? De país para país. Então, o povo, como é que funciona, né? Essa monarquia constitucional. O povo, ele escolhe, o povo escolhe o parlamento, né? O parlamento escolhe o primeiro-ministro, que irá governar. O monarca e a família imperial, eles são somente uma figura ilustrativa, tá bom? Ou seja, pode ser, o poder deles é simbólico, ok? Mas quem governa mesmo, quem administra, é o primeiro-ministro. Então, aqui nós temos alguns países que são monarquias atualmente, tá bom? Países que são monarquias atualmente. Então, no amarelinho aqui nós temos os países que têm a monarquia absoluta. O rosa, nós temos aqui a monarquia constitucional, países que têm essa forma de governo, né, de monarquia constitucional. E a vermelhinha aqui são a diarquia constitucional, tá? E o cinza é a união pessoal. E o que está aí bem transparente, eles são países que não são monarca, tá bom? Aqui nós temos, aqui todos conhecem, né, essa família real, aqui que a gente tem, da monarquia constitucional, um modelo aqui da família real, essa família aqui da Inglaterra, né, a rainha Elizabeth, e tem aqui, todos nós conhecemos essa família. Então, eles são um exemplo aqui da monarquia constitucional, ok? Eles têm poderes aqui somente simbólico, mas quem governa ali é o primeiro-ministro, tá certo? Os tipos de monarquia, como nós falamos anteriormente, tem a monarquia absoluta, né?
ou absolutista. Ela é marcada pelos amplos poderes que o monarca possui. O nome desse sistema sugere que os poderes do monarca sobre o país são absolutos e geralmente estão acima de qualquer instituição que exista, tá certo? Então, pegando, por exemplo, um sistema político tradicional do mundo e dos três poderes. O monarca ele possui tanto poder que pode atuar como o poder executivo, legislativo ou judiciário. Tá? Já a monarquia absoluta foi muito comum na Europa no final da Idade Média. E durante a Idade Moderna, encontrando seu fim com as transformações políticas que foram acontecendo no começo da Idade Contemporânea. E aí a monarquia absoluta. Olha só, como é que funciona aqui a monarquia absoluta, tá certo? A gente tem aqui o rei, né? E aí, quem faz essas leis, né? É o poder legislativo. E quem faz parte desses poderes legislativos? As cortes, os deputados eleitos, né? E também a gente tem aqui quem faz cumprir as leis aqui. Quem é que faz cumprir as leis? Tá? O poder executivo, tá certo? Também dentro da monarquia absoluta, a gente vê aqui que é o rei, e quem faz cumprir as leis é o poder executivo, e aí quem faz parte do governo executivo são reis e ministros, tá certo? Agora a gente tem aqui quem julga, né? Vê que são os três poderes, né? O legislativo, o executivo e o judiciário. Agora, quem julga? O rei é o juiz supremo, tá? Nesse modelo aqui da monarquia absoluta. O rei, ele é o juiz supremo e quem julga? O poder judiciário. Quem faz parte desse poder judiciário? São os tribunais e os juízes, tá certo? Agora, o que é república? O que é república? Ora, a república já é um regime político na qual um representante ele é eleito pelos cidadãos para ser o chefe do país. A eleição é normalmente realizada pelo voto livre, secreto, em intervalos regulares que variam de acordo com o país, tá certo? Então, no Brasil, aqui, o regime foi adotado em 1889, mas nosso republicanismo, no princípio, não era tão republicano assim. Nós vamos conhecer agora um pouquinho sobre o nosso país quando passou a ser república. Olha só, por exemplo, nós temos aqui o poder executivo, o legislativo e o judiciário, certo? Continua no governo republicano, continua tendo os três poderes, tá certo? O legislativo, né? O judiciário e o executivo. Nós vamos conhecer agora um por um quem é que cuida de cada um. Bom, o legislativo, né, ele elabora as leis. O judiciário, ele aplica as leis, ele faz com que as leis se cumpram, tá certo? E o executivo, ele administra, tá certo? Ele administra. Olha só, no legislativo, quem é que faz parte do poder legislativo? Isso aqui nós já estamos falando do regime republicano, tá bom? O país que é regido pelo poder republicano, tá certo? Então, no legislativo, quem faz parte, tá, desse poder aqui são os deputados federais, senadores, deputados estaduais e vereadores,
beleza? No executivo, quem são esses executivos? São os presidentes, governadores e prefeito, tá certo? E o judiciário? No judiciário nós temos aí o Supremo Tribunal Federal, temos os tribunais estaduais e também nós temos os juízes. Percebe-se que os três poderes são bem distintos, né? São pessoas aí, um grupo de pessoas diferentes, que cada qual tem um poder aí para administrar esses poderes aí, tá certo? Nenhum pode passar por cima do outro, ok? E vamos entender aqui o que faz cada um dos três poderes agora, certo? Olha só, o executivo, o que faz o executivo? Ele dirige e administra o governo e representa o país no exterior. É quem toma decisões sobre a economia, sobre os investimentos, a construção e conservação de escolas, hospitais, estradas e etc. Quem exerce esse poder aí? Presidente da República, governadores de estado e prefeitos, beleza? O legislativo, o que faz esse poder legislativo aqui na República? Ora, ele vota as leis em nome da população e fiscaliza atos do executivo, tá certo? E quem exerce nacionalmente, senadores e deputados federais, nos estados, os deputados estaduais, no Distrito Federal, nos municípios, os vereadores, tá certo? E o judiciário, o que faz o poder judiciário? Ele aplica as leis, decidindo o quê? Conflitos dos cidadãos entre si e entre os cidadãos e o Estado, ok? E quem é que exerce esse poder? São os juízes nas diversas instâncias e âmbitos da justiça, tá certo? E como foi o início da República? Aqui a gente tem um exemplo de dois cafeicultores aqui conversando, né? E eles falam aqui na tirinha, eles falam assim, mas no caso aqui são duas pessoas, um cafeicultor e um coronel, né? Conversando. Mas, coronel, o senhor acha que essa forma de governo imperial combina com os novos tempos? Não podemos continuar com o governo centralizado na figura de um rei que lembra o passado colonial. Aí o outro amigo fala assim, é mesmo, compadre. Meu filho, que se formou em Direito na Europa, vive dizendo que em São Paulo e no Rio de Janeiro não se fala em outra coisa. E os jornais estão publicando várias críticas ao governo de Dom Pedro II. E aí o outro fala assim, que venha então a República, o governo deve ser do povo. Já é hora de construirmos um país melhor, de ordem e progresso. É isso mesmo, compadre. Somos o único país da América do Sul que ainda não é uma república. Ok? Então aqui, essa tirinha aqui faz menção aqui de como tudo iniciou, né? A nossa mudança aqui do período do governo império para o republicano. Então, o início da república, né, foi Marechal Deodoro da Fonseca. Ele foi respaldado por militares descontentes, né, com o império e dispostos a apoiar uma nova forma de governo. Ele declarou em 15 de novembro de 1889 que a partir daquela data o Brasil seria uma república. E aí a gente tem essa tabelinha aqui na página 67 de vocês, relembrando aí que no período da monarquia, né, quem governa e quem é o rei ou rainha, né, imperador ou imperatriz. E como é que é escolhido? Ora, por hereditariedade, né, o poder ele passa de pai para filho.
tá certo? E esse poder aí, que tempo tem no período da monarquia? Ele é vitalício, enquanto a pessoa tiver vida, enquanto a pessoa viver, ou exceto que ele faça, ou ele ou ela, né, o rei ou a rainha, faça uma renúncia aí do seu governo, tá certo? Mas o período aí de tempo que ele passa a governar é vitalício. Já na república, né, que é o nosso modelo de governo, né, que iniciou em 1889 e vai até hoje, quem governa é o presidente e ele é eleito por meio de voto popular, certo? E o tempo de governo do presidente, ele é atualmente de 4 em 4 anos. Então, a cada 4 anos, há uma nova eleição, o povo vai para as urnas, faz a votação e é eleito um novo presidente. Beleza? E vamos um pouco conhecer aqui essa palavra, a palavra pátria. O que é a palavra pátria? Ela procede do antigo latim pater, que significa pai. A partir desse tempo, desenvolveu-se a palavra patrício, aplicado ao descendente dos primeiros habitantes de Roma, os quais tinham prestígio social, pois possuíam as melhores terras. Pátria também é uma referência à terra natal, terra de origem de alguém, tá, gente? A terra natal é uma terra de origem de alguém, dos seus antepassados ou lugar onde a pessoa nasceu. Com o tempo, esse termo passou a ser associado à terra-mãe de um povo, tá? Nesse sentido, são compatriotas ou patrícios, todos os filhos da pátria que nutrem um sentimento de honra por pertencerem a um povo ou nação e por terem uma herança cultural comum, né? Ou seja, que tenha línguas, valores e comportamentos, crenças, modos de vida, normas, instituições, criações, experiências e etc. Tá certo? E aí nós temos aqui a pintura, né? Uma pintura, alegoria da República, que ela representa pela figura de uma mulher. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, né, na tela aí embaixo, tá certo? Esta mulher, ela é representada, né, com roupas romanas e ramos de louro na cabeça, que faz essa alusão aí à Roma antiga, o berço da República. A touca vermelha, ela é uma referência a Mariane, o símbolo feminino, tá? Que representou a República durante a Revolução Francesa em 1789. Tá certo? E essa imagem aí, ela vem, né? Ela vem aí, essa imagem efígie, né, da República, ela vem impressa aí nas cédulas do real, tá certo? Vocês já viram, né? Nas cédulas do real, essa imagem aí da efígie, ok? Então, a página 68, você irá fazer, né? Responder aí a página 68. Você irá comparar a mulher retratada na pintura da Alegoria da República, de Manuel Lopes Rodrigues, com a efígie, né, impressa nas cédulas real. Faça aí a comparação uma com a outra. A alternativa B é para você pesquisar e descobrir o significado dessas semelhanças, tá certo? Vamos agora falar um pouquinho sobre a bandeira nacional. Vamos conhecer aqui a bandeira nacional um pouquinho, tá certo? O significado dela, das cores. Cada cor ela tem uma representação. Vamos lá conhecer um pouco, tá certo? Olha só, o verde. O verde da bandeira nacional foi escolhida por causa o quê? Da cor da casa, né, de Bragança, a família de Dom Pedro I, tá certo? A cor amarelo, ela é a cor da casa de Lorena, a arquiduquesa
né, Dona Leopoldina, esposa de Dom Pedro I. E a azul, a cor azul, ela é a esfera, né, o modelo reduzido cosmo do nosso planeta, tá certo? E a palavrinha aqui, ordem e progresso, que é o nosso lema do positivismo, ok? Então, o lema político, ordem e progresso, ele origina-se da corrente filosófica positivista criada por Augusto Comte e John Stuart Mill no século XIX. A doutrina positivista, ela preconiza a realização dos ideais republicanos, a busca e a manutenção de condições sociais básicas. Ela respeita também os seres humanos, salários dignos e etc. E o melhoramento do país em termos, né, de materiais e intelectuais. Ok? Ainda falando sobre a bandeira, né? O significado, o desejo pela paz, tá certo? Esse branco que tem, onde está escrito aí ordem e progresso, ela significa o desejo da paz. E o azul, ela simboliza o céu e os rios brasileiros. O amarelo, ele simboliza as riquezas do país. E o verde simboliza as matas, as ricas florestas brasileiras. Tudo bem até aí, né? E a gente já sabe que ordem e progresso, que vem aí no centro, né? Dividindo aí a esfera, né? A gente sabe que é um lema baseado nos estudos filosóficos franceses. Né? Ele é um fundador positivismo, né? Augusto Comte. E as estrelas, elas representam os estados e o Distrito Federal do país, tá certo? Essa estrelinha separada aí, que tá bem aí em cima, ela representa o Distrito Federal, tá certo? E as demais estrelas, elas representam os estados brasileiros. Bom, a atual bandeira nacional brasileira, ela surgiu em 19 de novembro de 1889, 4 dias depois da proclamação da República. Exatamente, em 15 de novembro. Ela é o símbolo máximo da nação brasileira. Então, nós sabemos que a bandeira do Brasil, ela é o símbolo máximo, tá certo? Da nossa nação brasileira. Bom, também a página 69 são atividades para vocês fazerem de pesquisa, tá certo? Vocês irão pesquisar sobre a bandeira brasileira e responder o que elas representam. Nós já falamos aqui o significado, né? As cores verdes e amarelas, o que elas representam. O círculo azul e as estrelas também. Eu acabei de comentar e falar para vocês aqui o que eles representam. E você também, a segunda questão é para você verificar se existem estrelas nas bandeiras estaduais brasileiras ou de outros países, tá bom? Aí você vai escolher duas dessas bandeiras e vai explicar o significado de suas estrelas. Tá certo? Na próxima aula eu vou pedir essa atividade aqui para que vocês comentem com os colegas e compartilhem com os colegas na nossa aula Zoom aqui a sua pesquisa. Tá certo? A bandeira, o brasão, né, e o selo nacional, eles são símbolos oficiais que representam a nação brasileira. Tá certo? E daqui nós temos aqui o brasão, né, que é um símbolo nacional. Eles são símbolos oficiais. Vocês já viram esse símbolo, esse brasão aqui, num broche, né, do presidente da República. Sempre quando o presidente da República ele faz um pronunciamento, ele usa uma faixa
tem esse brasão aí, tá certo? A expressão ordem e progresso, ela é escrita na bandeira, ela reflete o pensamento político positivista das pessoas que tornaram o Brasil uma república. Para elas, a racionalidade e a objetividade científica eram a base do desenvolvimento e progresso da humanidade. Essas ideias, elas tiveram sua origem numa fase atribuída a Auguste Comte, que dizia: o amor por princípios e ordens por base e o progresso por fim. Essas ideias avançaram devido ao grande desenvolvimento urbano, industrial e científico vivenciado na Europa no fim do século XIX e início do século XX. A eletricidade iluminava as ruas e as casas. O telégrafo e o telefone facilitavam a comunicação à distância. Havia navios e trens a vapor. Os automóveis e os aviões revolucionavam os meios de transporte. Tá certo? Então, meus amores, a gente encerra a nossa aula de história por aqui. Bons estudos. Na nossa aula Zoom nós vamos comentar, né, sobre esses assuntos, esse assunto novamente, né, sobre a forma de governo aí, né, no período republicano e no período da monarquia. Vamos falar também sobre os nossos símbolos os símbolos nacionais, né, os símbolos da bandeira. E façam a sua pesquisa, tá certo? Que está na página 69. E na próxima aula nós nos vemos e retomaremos esse conteúdo. Um beijão a todos, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.